Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um domingo, a esse nosso culto online. Eu agradeço a oportunidade que me é dada de partilhar a mensagem num ambiente diferente do que estamos habituados. Como Simão disse há algumas semanas, eu vou sentir falta do amém, vou sentir falta do encorajamento, mas eu vou tentar me focalizar, tentar falar no mais curto espaço de tempo possível, para que essa mensagem consiga então tocar nos nossos corações e produzir em nós aquilo que Deus espera que nós trabalhemos nessa semana. Eu quero falar sobre não desistir. Quero falar para alguém que passou por alguma situação durante essa fase da quarentena em que a nossa fé foi abalada. Quero falar para alguém que passou por alguma situação em que pensou em desistir. Talvez alguém que chegou até a tomar a decisão de abandonar a Deus, abandonar a sua fé, abandonar a igreja. O ponto que eu quero mostrar é que não devemos desistir. Devemos continuar a lutar, devemos continuar a ir fundo até que nosso Senhor Jesus Cristo nos venha buscar. E a escritura que eu vou usar é de alguém que me inspira bastante, de alguém que me encoraja bastante, é um verdadeiro herói na fé para mim. Quem me conhece sabe que eu estou a falar de José. José, o filho de Jacó, e é esse personagem, é esse caráter
que eu busco inspiração durante os anos que eu sou discípulo, busco inspiração para gerir melhor, cuidar melhor dos meus negócios, mas acima de tudo para me manter firme na fé. Como nós sabemos a história de José, José é alguém que viveu com os seus pais e a sua família apenas até a idade de 17 anos e José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. José chegou então ao Egito e começou a trabalhar na casa de Potifar. Potifar comprou José e José foi crescendo e tornou-se um grande mordomo, tornou-se alguém bastante importante, ou a pessoa mais importante na casa de Potifar. José foi assediado pela esposa de Potifar, resistiu, mas por causa disso ele foi julgado na prisão, foi julgado na cadeia. Durante o tempo que ele esteve na cadeia, também foi crescendo e interpretou sonhos de pessoas importantes, e uma dessas pessoas é que apresentou José para Faraó. Apresentou José para Faraó para que José então interpretasse um sonho que Faraó teve. E com base nessa interpretação, com base nessa conversa que José teve com Faraó, José foi então chamado a ser o governador do Egito. Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero falar um bocado sobre a infância de José, algo que se calhar nós não vemos diretamente quando lemos a história de José, porque está escrito nos capítulos antes da história de José, está escrito nos capítulos depois da história de José, mas eu gostaria de tocar aqui em alguns pontos sobre a origem de José, sobre a infância de José. Como eu já disse, José viveu com os seus pais, viveu com a sua família até aos 17 anos. Mas José é alguém que viu certas coisas acontecerem na sua família que talvez o motivou, o encorajou a ser aquela pessoa que ele se tornou. Como nós sabemos, a mãe de José faleceu muito cedo, no parto de seu irmão mais novo, o Benjamim. Nós sabemos também que José cresceu a ver o relacionamento de seu pai, Jacó, com Deus a crescer. Como nós sabemos, Jacó era alguém que era enganador, alguém que não respeitava a verdade. Mas por conta de certas situações que foram acontecendo na vida de Jacó, Jacó então foi se tornando um grande homem de Deus e foi aceitando o propósito que Deus tinha para a sua vida. E José cresceu a ver essa história, cresceu a ouvir essa história, provavelmente da boca de seu pai. José também testemunhou um episódio com seu irmão mais velho, o Rubem, no qual ele cometeu um adultério com uma das concubinas do seu pai. E por conta disso, Jacó tratou esse seu filho primogênito com algum desprezo. E é algo que marcou provavelmente a infância de José, é algo que marcou todos os irmãos de José. Um episódio também que aconteceu durante a infância de José foi a traição de seus irmãos Simeão e Levi, o segundo e o terceiro filho de Jacó. No caso da sua irmã Diná, vocês podem ler o que aconteceu, e na resolução daquele problema, esses dois irmãos de José traíram o povo que confiou em Jacó, e Jacó ficou também muito abalado por causa disso, porque a sua palavra tinha sido desrespeitada. E José cresceu a ver esses cenários. José cresceu a ver a maneira como seu pai reagia em relação a essas situações, e José também foi criando a sua própria interpretação dessas situações. E não nos podemos esquecer que José era sobrinho de Esaú. Esaú, como nós conhecemos, foi alguém que negou o direito
primogenitura, foi o irmão gêmeo de Jacó, de seu pai, e que perdeu o direito à herança por causa das suas atitudes, por causa dos seus comportamentos. Portanto, isso é o que José cresceu a ver, ou que José viveu na sua infância. E como todos nós, José também teve que fazer as suas escolhas. Quando José começou a ter aqueles sonhos, ele ia mostrando aos seus irmãos, ia mostrando ao seu pai os sonhos que ele ia tendo, e foi então provocando a ira, a inveja, os ciúmes dos seus irmãos. O seu pai tratava-o como filho preferido, talvez por ser o filho da velhice, como a Bíblia diz, talvez por causa da sua postura, por causa da sua maneira de trabalhar, como nós vamos ver mais tarde, que José tinha uma certa ética de trabalho. Talvez seu pai já tivesse notado isso e por isso mesmo considerava-o como o filho preferido. Talvez pela maneira como ele orientava os irmãos mais velhos, mas o que é certo é que José conquistou esse privilégio por parte do seu pai. O grande problema de José não estava nos sonhos que ele teve, mas provavelmente na maneira como ele expressava esses sonhos. Parece que José tinha um certo agrado em mostrar aos seus irmãos que ele esperava ser alguém superior. Parece que ele tinha um certo agrado em mostrar que ele chegaria até a ser superior a seu pai e sua mãe. E é isso que não agradou muito os irmãos, é isso que não agradou também o seu próprio pai. E como acontece em toda a sociedade, a maior parte das estrelas que brilham tendem a ser ofuscadas, tendem a ser apagadas. E com José não foi diferente. José então provocou os ciúmes e a ira de seus irmãos, e por isso mesmo ele foi vendido como escravo. Ele foi vendido como escravo para o Egito, e é aqui então nós vamos começar a ler a nossa escritura. Vamos começar a ler o livro de Gênesis, capítulo 39. Vamos ver a partir do versículo 1 até ao versículo 6. A Bíblia diz: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Aqui nós vemos que José foi crescendo na confiança que Potifar tinha sobre ele. Potifar foi confiando cada vez mais em José, e José então tornou-se o administrador da casa e dos bens de Potifar. A única coisa que Potifar se preocupava era sobre o que ele vai comer, o que é que seria o seu almoço, o que é que seria o seu jantar. Todo o resto era responsabilidade de José. Vocês podem ver que José manteve aquela cultura que ele trazia de sua casa de fazer bem as coisas, fazer as coisas com excelência, porque alguém estrangeiro
chegar numa nova cidade e tornar-se o homem de confiança de alguém tão importante como era Potifar, isso leva a fazer trabalho de excelência. Isso leva a mostrar-se digno daquela confiança para poder então chegar àquele patamar. José passou de filho preferido, que ele era, de seu pai, a escravo. E mesmo assim, aquilo não o abalou ao ponto de ele baixar o seu padrão. Aquilo não o abalou ao ponto de ele deixar de fazer bem o seu trabalho. Muito pelo contrário. Na sua nova posição como escravo, ele não baixou o padrão. Ele continuou a dedicar a mesma ética de trabalho e conquistou então a confiança de Potifar. José teve um grande motivo para tornar-se alguém amargo. Ele poderia pegar em si e desistir. Ele podia ter perdido totalmente a esperança. Afinal, ele foi vendido como escravo pela sua própria família, ou seja, dificilmente alguém viria ao seu socorro, dificilmente alguém viria à procura de José, se foram os próprios familiares de José que o venderam como escravo. José só poderia ser libertado se alguém o comprasse e o libertasse. Seria essa provavelmente a única razão que faria com que José se levantasse como um homem livre e pudesse voltar para casa. Portanto, José tinha tudo para se tornar um homem amargo. No entanto, não é isso que nós vemos em José. Nós nem sequer vemos José a comprometer os padrões. Nós vemos um José totalmente comprometido em fazer as coisas bem, ao ponto dele ter crescido da forma que cresceu na casa de Potifar. Vamos então continuar a ler. Vamos ler o versículo 7 até 9. Versículo 7, a Bíblia diz: E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque a senhora é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Vemos aqui o pico máximo da convicção de José. Pensem comigo. José era um jovem adolescente. Provavelmente ele tinha pouco mais de 17 anos, dependendo do tempo que ele levou a conquistar a confiança de Potifar. Mas vamos assumir que José tivesse 20 anos. Era um jovem longe de casa, não tinha ninguém para o impedir caso ele quisesse participar naquele ato com a esposa de Potifar. Mas vejam a maneira como ele se posiciona. Ele não tinha ninguém para chamá-lo a atenção. Ele não tinha ninguém para criticá-lo caso ele optasse por se envolver com a esposa do seu chefe, do seu patrão. Mas vejam a maturidade com que ele lida com essa situação, apesar da sua idade. Ele disse que estava responsável por tudo naquela casa e que o seu chefe, o seu patrão, pôs toda a casa à sua disposição, exceto a esposa dele, por ser a sua mulher. Vocês acham que foi mesmo necessário Potifar dizer isso a José? Eu acho que não. Eu acho que aquilo ele tirou de dentro, ele tirou daquilo que foi a sua infância. Lembram-se do que aconteceu com o seu irmão mais velho, a maneira como seu irmão mais velho adulterou envolvendo-se com uma das concubinas de seu pai. Lembram-se do desprezo que esse irmão recebeu por parte do pai. Eu acredito que tudo isso veio ao de cima quando José se deparou então com essa tentação.
Eu acredito que José apercebeu-se que um ato irrefletido tem várias consequências e ele não quis experimentar tomar esse ato irrefletido. Ele não quis experimentar um momento de prazer fazendo algo de errado para esperar ver as consequências mais tarde. Eu acredito que José disse que não era isso que ele queria para a sua vida. José teve tudo para sucumbir diante dessa situação. Se fôssemos nós, será que nós teríamos sucumbido ou será que teríamos tido a mesma atitude que José teve? Qual seria a tentação que nos teria feito sucumbir? Talvez não fosse a tentação de um relacionamento sexual ilícito, mas talvez fosse a tentação de tirar algo que não nos pertencesse. Talvez fosse a tentação de dizer algo que não fosse verdade. Talvez fosse a tentação de falar mal de alguém pelas costas. Talvez fosse a tentação de querermos nos defender de uma acusação verdadeira ou falsa, mas para isso falando mal de outra pessoa. Talvez fosse, para quem conduz, fosse a tentação de curvar numa rua num sentido que não se curva. Talvez estacionar o carro num sítio que não se estaciona. Talvez falar ao telefone a conduzir sem usar os meios próprios. Não sei. Qual seria a tentação sobre a qual nós haveríamos de sucumbir? O que eu quero mostrar é que todos nós passamos e passaremos por desafios e tentações. Todos nós vamos enfrentar situações que vão testar a nossa fé, vão testar o nosso caráter. E todos nós poderemos fazer a escolha de saltar essa barreira, passar de uma forma digna por esse desafio, ou então passar por baixo da barreira. Não deixarmos com que aquela barreira nos faça crescer, mas passarmos por baixo da barreira. Numa corrida com barreiras, com obstáculos, você pode saltar os obstáculos ou você pode passar por baixo dos obstáculos. Os dois, ou as duas pessoas, tanto aquela que salta os obstáculos como aquela que passa por baixo dos obstáculos, as duas pessoas vão chegar ao fim da prova, mas somente uma delas vai estar classificada para vencer a prova. A outra será desclassificada e você sabe qual será a pessoa que será desclassificada. E nós não queremos ser a pessoa que passa pelos desafios, passa pelas tentações de uma forma a sermos desclassificados por Deus. A pessoa que se habitua a passar por baixo das barreiras não está a deixar com que esses desafios e essas provas e tentações o treinem para desafios maiores. Não está a deixar com que essas situações o amadureçam, mas muito pelo contrário, essa pessoa decide estagnar-se naquele nível, decide ficar parada naquele nível sem progredir. Por outro lado, aqueles que enfrentam os desafios, aqueles que saltam as barreiras que aparecem em seus caminhos, são aqueles que estão a deixar com que Deus trabalhe no seu caráter. São aqueles que estão a deixar com que esses desafios trabalhem nos seus caráteres, moldem as suas convicções. É o mesmo que se nós deixarmos um pedaço de carne no fogo, deixarmos um pedaço numa panela no fogo e taparmos a panela para cozer aquele pedaço de carne. Imaginem vocês que aquele pedaço de carne saia da panela, desligue o fogo e destape a panela. Vocês acham que esse pedaço de carne vai cozer? Lógico que não. Talvez vai apodrecer por ficar fora do fogo, por ficar fora da água, mas mesmo que esse pedaço de carne fique ali por 10 anos dentro da água,
esse pedaço de carne nunca vai cozer. E é o mesmo que nós temos que ver no nosso relacionamento com Deus. Deus quer nos cozer. Nós somos o pedaço de carne. Deus põe-nos dentro de uma panela, Deus liga o fogo na medida que ele acha que é a medida certa e Deus tapa a panela. Mas o que às vezes nós fazemos, nós saímos da panela, desligamos o fogo e destapamos a panela. Ficamos dentro da panela à espera que o tempo passe, mas o propósito de Deus não está a ser cumprido nas nossas vidas, tudo porque decidimos fazer as coisas da nossa própria maneira. O que eu quero dizer é que se você está a passar por algum desafio, se você está a passar por alguma tentação, se você está a passar por alguma situação difícil, você não deve baixar o padrão. Você não deve desistir de viver da forma certa, você não deve desistir de fazer as escolhas certas, as escolhas acertadas. Você não deve fazer aquilo que é errado. E todos nós sabemos o que é certo, o que é errado. Mas devemos tomar a decisão de não fazer aquilo que é errado. Sempre que nós tomamos a decisão de fazer o que é certo, nós cimentamos a nossa fé, nós cimentamos as nossas convicções. E sempre que tomamos a decisão de fazer o que é errado, sempre que nós decidimos optar pelo que é mais fácil, optar pelo que não é certo, nós aí estamos a abalar a nossa fé, estamos a abalar as nossas convicções. Às vezes nós queremos ter fé, às vezes nós queremos crescer na nossa fé, mas não queremos fazer nada para ter essa fé. Não queremos dar os passos que devem ser dados para ter essa fé, para fazer crescer essa fé, para trabalharmos a nossa fé. Nós esperamos que se calhar a fé nos seja dada de presente e nós não queremos então dar os passos que precisam de ser dados para trabalharmos na nossa fé. Se José não tivesse mantido o padrão de Deus, se José não tivesse mantido o padrão que ele aprendeu com a sua família, provavelmente o grande trabalho de Deus não seria cumprido na vida de José. Provavelmente José não estaria preparado para, quando foi chamado para se apresentar diante de Faraó, ele não estaria preparado para fazer o que fez, para falar da maneira que falou, para expor a situação da maneira que expôs. Provavelmente José não estaria preparado para assumir a posição de governador do Egito, como ele acabou por assumir. Portanto, o plano de Deus realizou-se na vida de José, porque José não pulou nenhuma etapa do seu treinamento. José não comprometeu o padrão diante dos desafios que ele encontrou. José não procurou desculpas para não fazer o que é certo. José nunca deixou de fazer o que ele acreditava que era certo. E o encorajamento que eu tenho para cada um de nós é esse, é de não baixarmos o padrão, independentemente do que esteja a acontecer nas nossas vidas, independentemente dos desafios pelos quais cada um de nós esteja a passar, independentemente dos desafios que essa situação de isolamento causou na nossa vida ou está a causar, independentemente do desencorajamento que você está a sentir porque aquele irmão que você confiava, aquela irmã que você confiava, não estiveram aí no momento que você mais precisava de apoio, independentemente da situação que esteja a passar. Eu acredito que o exemplo de José deve estar sempre presente nos nossos corações. José teve tudo para desistir. José teve tudo para comprometer o padrão. José teve tudo para abandonar os padrões da sua cultura e a cultura de Deus. Mas José tomou a decisão, José escolheu fazer o que é certo. O que nós também esperamos é que Deus continue a dar-nos desafios e que nós continuemos a ultrapassar esses desafios
saltando cada barreira e não passando por baixo de cada barreira. Deus só poderá cumprir o seu propósito na nossa vida daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, se nós hoje aceitarmos estar dentro da panela na qual Deus nos colocou, com fogo na temperatura que Deus escolheu, com a panela tapada para nós cozermos dentro da panela. Se nós saímos da panela, destapamos a panela, apagamos o fogo, nós não estaremos a deixar o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. Nós não estaremos a deixar Deus nos moldar, Deus nos preparar através dos desafios, e é isso que eu quero encorajar cada um de nós. A vermos cada desafio que estamos a passar como uma oportunidade de Deus trabalhar em nossas vidas, como uma oportunidade de Deus nos preparar para algo melhor e maior no futuro. Muito obrigado pelo tempo que vocês tiveram aí a ouvir essa mensagem. Eu espero que a mensagem tenha chegado de uma forma clara e, acima de tudo, eu espero que cada um de nós tome a decisão de não desistir. Muito obrigado. Senhor, não desista de mim, os teus braços me alcançam, não